Para o estudo de hoje, teremos a colaboração dos amigos Jomar Gontijo e Fabiano Capanema. Passo a palavra aos facilitadores. Boa noite a todos que estão aqui presentes, boa noite aos nossos internautas. É com muita gratidão que estamos aqui mais uma vez, reunidos, para podermos estudar a doutrina espírita. Como de costume, as pessoas vão fazendo as suas perguntas e nós, na medida do possível, da nossa condição e entendimento, vamos tentando responder os questionamentos. Então, nós já temos aqui algumas perguntas. A primeira da noite. Como posso me programar para que eu tenha uma boa passagem? Quando chegar minha hora, tenho muito medo de morrer. A pergunta muito interessante, e a gente poderia fazer uma reflexão juntos sobre o presente, a dádiva que é a vida. O medo de morrer é uma situação, é uma cultura ocidental, porque os orientais têm um entendimento sobre a morte diferenciada, são questões culturais. Mas, trazendo para o nosso contexto, a gente sabe sim, todos nós, quando a gente pensa nesse tema, é mais difícil para a gente poder, principalmente quando se trata de entes queridos que estão adoentados, ou às vezes uma perda, entre aspas, né, de um parente ou um amigo que se vai de forma abrupta através de um acidente de carro, alguma coisa assim. Então, nós não podemos deixar de sentir a ausência de uma pessoa querida, uma ausência física, mas a gente sabe que não é uma perda definitiva, porque o processo da morte é um processo natural, em que abandonamos o corpo, que é um instrumento de manifestação do espírito na matéria, e retornamos para a pátria espiritual. Agora, essa preparação para que nós possamos viver a vida em abundância, como o próprio Mestre nos ensina, que a gente possa buscar as bem-aventuranças ensinadas por Ele, que é buscarmos sermos mais humildes, pacíficos, brandos, e todos os sentimentos que devemos conquistar em nossos corações para sermos pessoas melhores, mais inteligentes, mais racionais, mas, acima de tudo, com o desenvolvimento das questões do sentimento. A partir do momento que a gente consiga, paulatinamente, avançar nessas questões, nessas conquistas do verdadeiro patrimônio do ser imortal, nós vamos diminuindo na mesma proporção, né, vamos diminuindo esse medo da morte. É óbvio que, quando você pensa na morte, você não quer deixar essa existência, por nós tratarmos essa existência muitas vezes como a nossa verdadeira morada, né, na carne. A gente inverte os valores. Emmanuel nos fala que essa vida é uma vida na matéria, é uma vida virtual, que a vida real é na pátria espiritual. Nós sabemos que ambas as existências, seja na carne ou fora dela, são de extrema importância para o progresso e para a evolução de todos nós que estamos aqui. Todos nós que nos encontramos aqui reencarnados e os irmãos que se encontram aqui presentes também desencarnados, precisamos dessas oportunidades, na matéria ou fora dela. E precisamos desenvolver essa confiança em Deus para diminuir esse medo. Eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que eu sou um espírito imortal. Muitas vezes eu vou ter o medo da morte, por não saber como ela se dará o processo. Todos nós aqui, na conta de Deus, temos o nosso momento já, né, nesse planejamento divino, acerca das nossas necessidades espirituais de reencarnação. Todos nós temos o nosso momento já definido. O destino não está cravado, ele não está definido.
todos nós mudamos o nosso destino diariamente através do nosso livre-arbítrio. Mas a única fatalidade que podemos assegurar, que já está definida, é realmente esse momento da morte, nas contas de Deus. Então, que a gente possa aproveitar cada instante, buscando realmente o patrimônio que a traça e a ferrugem não consomem, buscando o enriquecimento dos valores morais, éticos. Estes, sim, são os verdadeiros tesouros que o Cristo nos ensina. Então, é isso. Se eu pudesse resumir a minha resposta, quando a pessoa fala assim, quando chegar a minha hora de morrer, a hora da morte, a hora do desencarne, que a gente possa fazer um contraponto ao materialismo vigente na humanidade atual, que privilegia muitas questões do ter, que a gente busque muito mais ser pessoas melhores, bondosas, que a gente vai encontrar satisfação e felicidade para continuar levando a nossa vida e, ao mesmo tempo, nos preparando para a morte. Então, eu espero poder ter, de maneira sintética, respondido o questionamento. Alô? Agora sim, estão me ouvindo? Boa noite a todos. Uma alegria estar de volta nessa casa de luz, essa casa de harmonia e de serenidade. Eu sempre gosto muito desse estudo de perguntas e respostas, porque é uma oportunidade que cada um de vocês tem de tirar alguma dúvida. E a gente aqui se esforça, né, de tentar respondê-la. Então tem os voluntários aí, quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão, recebe um papelzinho, vocês escrevem, a gente esclarece aqui. E as perguntas de hoje têm prioridade. Então aqui, estou recebendo uma aqui agora, vou respondê-la. Ia responder outra aqui, mas já vou responder a de hoje. Quando uma pessoa morre, quanto tempo leva para o espírito desencarnar? É possível que o espírito dessa pessoa fique ao nosso lado até ser aceita no hemisfério espiritual? Te faço essa pergunta porque às vezes sinto que estão ao meu lado e às vezes me sinto muito bem, às vezes me enfraqueço. Pergunta super interessante. Então, o que acontece? A primeira coisa aqui, olha só, a pessoa morre, mas não desencarna. Uai, Jomar, mas não é a mesma coisa morrer e desencarnar? Pode ser que não. Tem uma pequena nuance na palavra. Morrer, todo mundo morre, mas desencarnar, sair da carne, talvez demora mais um pouquinho. Então, a gente sabe de casos, por exemplo, Ivone Pereira fala de suicidas que morrem ou se matam, mas não consegue sair do corpo, fica preso no corpo. Inclusive sofrendo todos os efeitos da putrefação corpórea, porque morreu antes da hora planejada, porque o corpo ainda estava cheio de energias e ela não conseguiu romper aqueles laços que unem o espírito ao corpo. Então é possível sim o espírito desencarnar, morrer, quer dizer, a pessoa morrer, ter a falência dos órgãos e ficar algum tempo ainda preso no corpo. Emmanuel fala que tem que esperar 72 horas para cremar. Quem aí quiser ser cremado, tem que pedir para esperar pelo menos 72 horas. Então, Kardec também nos estudos dele, no Evangelho segundo, no Céu e Inferno, onde ele entrevista vários espíritos em vários tipos de situação, ele encontra pessoas que
morreram e desencarnaram instantaneamente, e já adquiriram a consciência instantaneamente. E outros espíritos que morreram e nem sabiam que estavam desencarnados. Estavam se achando vivos ainda e vivendo ali, achando que estava vivo. E vagarosamente é que ele foi descobrindo que ele já tinha desencarnado. Então, esse livro, o livro chama O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, é um livro que a gente tem que ler porque ele entrevista vários desses espíritos recém-desencarnados, espíritos em situação boa, em situação ruim, e mostra para a gente isso aí. É uma leitura obrigatória. Aí ela começa a perguntar aqui, se o espírito vai imediatamente para outro lugar, se fica ao nosso lado, que ela sente o espírito. Aí já são outras questões, porque já envolve a sensibilidade mediúnica. Aqui está cheio de espírito. Tem um aí ao seu lado, talvez tenha um sentado ao lado da senhora aí, a senhora não está vendo, né? Aqui deve ter alguns aqui atrás. Então esse mundo aqui está cheio de espírito com a gente. Talvez tem mais espírito aqui, talvez não, com certeza. Tem mais espíritos aqui do que os encarnados que a gente está vendo. Agora, vocês estão vendo? Estão? Não? Sentindo? Ouvindo? Porque para a gente ver, ouvir, a gente tem que ter uma certa sensibilidade mediúnica para ter essa percepção. Porque eles não são visíveis a esses olhos físicos, né? A luz pega e atravessa eles, então não há reflexão de luz para os nossos olhos perceberem. Nem tampouco eles têm voz e aparelho fonador que desloca o ar para os nossos ouvidos ouvirem. Para a gente perceber, precisa de ter um outro tipo de sensibilidade, que é a chamada sensibilidade mediúnica. Aí, se você que fez essa pergunta começa a ter esse tipo de sensibilidade, você tem que observar para ver se você tem essa sensibilidade mediúnica, ou seja, de perceber os espíritos. Porque os espíritos estão aqui com a gente, né? Todas as classes de espíritos. Espero ter ajudado e respondido, ou pelo menos esclarecido um pouco mais. Boa noite. Gostaria de saber um pouco mais sobre reencarnação. Li um texto que dizia que a quantidade de espíritos querendo ou precisando reencarnar é muito maior que a quantidade de espíritos encarnados, desejando ter filhos. Realmente, a quantidade porque a humanidade terrestre é composta pelos espíritos desencarnados e por aqueles de nós que estamos encarnados neste momento. E a quantidade de espíritos desencarnados é 3 vezes maior. 7,8 bilhões de encarnados, vamos arredondar a conta para 8. 8 vezes 3, 24. Então, vocês imaginam, 24 bilhões, aproximadamente, de espíritos desencarnados. E olha como que é o processo hoje da humanidade, o processo econômico-social da humanidade terrestre. As famílias cada vez mais preocupadas em avançar nas questões materiais, nas conquistas profissionais, né, para poder ter uma condição de vida material melhor. E com isso, os casais hoje têm menos filhos. Então a taxa de natalidade é menor do que 2, em média mundial. 1, alguma coisa. Até é estranho falar, né? Mas não tem jeito de ter meio filho. Mas a taxa de natalidade hoje, demográfica, é menor do que 2. Então, a fila realmente é grande. Aqueles de nós que desencarnamos, vai depender muito também da condição na qual nós vivemos e depois vamos desencarnar, a condição moral. Por quê? Se eu, na minha atual existência, eu não coloco em prática tudo isso que eu estou estudando, que a doutrina nos traz em termos de
conhecimento e proposta de mudança pessoal, de autotransformação. Então, se eu não coloco em prática, a consequência depois de desencarnado é de vir o processo da culpa, do remorso, as coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Nesta condição, céu e inferno passa a ser então não mais um local circunscrito onde vamos nos encontrar. Não é simplesmente isso. É claro que nós vamos nos encontrar em algum local depois do desencarne, que vai estar diretamente ligada ao nosso processo evolutivo. Quanto mais evoluído, mais ascensão. Quanto menos evoluído, mais próximos da crosta terrestre. Mas aí que está o fato. Eu desencarno numa condição difícil, de remorso, vai gerar uma necessidade íntima de busca da reparação, e eu vou pedir a Deus uma nova oportunidade de reencarnação. Então, todos nós, há poucos anos atrás, poucas décadas atrás, estávamos desencarnados e pedimos uma nova oportunidade a Deus, que nos foi concedida. Reencarnamos. E quando nós desencarnarmos novamente, certamente, muitos podem falar assim, não, eu não quero vir mais aqui não, é muito sofrimento. Mas todos nós certamente pediremos novas oportunidades, porque é aqui que a gente pode fazer esse processo de reparação, de resgate e de ascensão espiritual ao mesmo tempo. Então, e aí que fica essa questão, muitos querendo reencarnar, poucos aqui querendo ter filhos. Mas também entramos na questão da misericórdia de Deus, da providência divina, que a todos ampara. Nenhum de nós que estamos hoje vivendo na humanidade terrestre, neste orbe, fica sem essa oportunidade. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos. E esse período, esse intervalo entre uma reencarnação e outra, é chamado de erraticidade. Então, quando a gente sai do corpo, pelo processo do desencarne, esse período que nós ficamos errantes, né, sim, por assim dizer, no plano espiritual, acertando, errando, progredindo, evoluindo, certamente vai ter essa nova oportunidade. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai ter. Então, assim, essa pergunta foi nesse sentido. Tantos querendo reencarnar, todos teremos novas oportunidades aqui. Não esquecendo também de mencionar a questão da migração entre os mundos habitados. Todos os orbes, planetas do sistema solar, ou seja, de que parte for do universo, todos têm humanidades vivendo ali. Os nossos cientistas têm dificuldade de interpretar isso. Os seus satélites percorrem, às vezes, esses planetas e não identificam vida, como ela é aqui. Mas e a vida no plano espiritual? Outras formas de vida, entende? Então, não vamos entrar nessa seara aqui de falar de pluralidade dos mundos habitados, mas é só para falar que Deus, a todos nós, oportuniza para que a gente possa continuar o nosso progresso e a nossa evolução espiritual. Duas questões aqui interessantíssimas. Vou tentar responder as duas. Boa noite. Se todos nós desencarnamos, por que tem que ser com sofrimento, doença ou violência? Não tem que ser, não. A pergunta está afirmando uma coisa que não é verdade. Tem que ser assim. Tem muita gente que desencarna feliz, tem gente que desencarna dormindo, né? Tem gente que, sem problema nenhum, vai e acontece uma coisa e desencarna, está saudável, né? Morreu com uma saúde, né? Vai e morre. Então, o desencarne tem de diversos tipos. Agora, com sofrimento, doença e violência, também tem desencarne com violência, né? Com doença, que é muito normal, e com sofrimento. A questão de doenças é muito comum, porque o desencarne é exatamente quando o corpo chega na falência, né? O que acontece? Não é o espírito que quer sair do corpo, não.
É quando o corpo já não consegue mais suportar o espírito, né? Uma falência de um órgão vital e o corpo, então, ele não consegue mais. Então, o que provoca o desencarne? Vários tipos de doença. Agora, muito pelo contrário, a doença não tem que seguir-se a sofrimento. Pode trazer alguma coisa de dor física, mas sofrimento é outra coisa. E aí o que acontece? Muitas vezes a doença, né, o sofrimento que ela está falando aqui, é muito bom para o espírito. É ruim para nós que estamos aqui do ponto de vista de encarnado. Eu sempre explico da seguinte forma, para entender bem. Vocês acham que a criança que vai tomar uma vacina acha bom quando dá a injeção? Vocês acham que a criança acha bom aquela dor? Ele chora, não chora? Para ele é ruim, não é? Mas aquilo é ruim ou bom? É bom, por quê? Imuniza ele de uma doença que podia fazer muito mal para ele durante muito tempo. Então, muitas vezes esse sofrimento na hora da morte, alguns meses ou até mesmo alguns anos, que para nós é muito tempo, talvez imuniza o espírito de um sofrimento muito maior do lado de lá. Mas como assim, Jomar? Vocês viram ele falando aqui do medo da morte que todo mundo tem? Muitas vezes esse sofrimento e essas doenças nos preparam para a morte. Porque se eu morrer agora, eu dormir essa noite e amanhã acordar morto é ótimo, né? Se eu acordar morto amanhã, eu vou tomar um susto danado, que eu não estava preparado, né? Eu vou pensar na minha esposa, nos meus filhos, eu vou custar me desligar. Agora, se eu passo 1 mês ou 2 meses com uma dor, sofrendo, e vou percebendo que o meu momento está chegando, eu já começo a me preparar. Eu já começo a me desligar das coisas materiais. Eu já começo a pegar mais forte com Jesus para Ele me ajudar do lado de lá. Entendeu? Então eu já começo a fazer uma preparação psíquica para conseguir chegar e enfrentar esse momento mais difícil. Então, esse sofrimento e essa doença é ruim para nós, mas talvez para o espírito, esses momentos são importantes. Por isso que o espiritismo ele é contra a eutanásia, que é você abreviar a morte da pessoa. Ela está lá, todo mundo sabe que ela vai morrer, e você vai lá e ajuda, dá uma empurradinha. O espiritismo é contra, é deixar naturalmente. Naturalmente vai chegar o momento e ele desencarna naturalmente. Porque talvez esse momento ali é a preparação para ele desencarnar. Agora, seguindo essa pergunta, tem uma muito mais complexa que... Tá doido, vocês ficam fazendo pergunta difícil para nós. Eu não sei se eu vou conseguir responder, não, sinceramente. Que é a seguinte: a depressão pode levar uma pessoa a tirar a própria vida. E é considerada uma doença. É do corpo ou do espírito essa doença? Se a pessoa suicida, foi escolha do espírito ou a doença que a levou a tomar essa atitude? Ela está falando o seguinte, olha só, o suicida sofre muito, mas se não foi a pessoa que quis, foi uma doença que levou ao suicídio. Vocês estão entendendo a diferença, como é que é complicado? Porque a depressão, a pessoa vai ficando melancólica, vai ficando triste e pode levar ao suicídio. Mas a pergunta é o seguinte, mas aí, a pessoa foi culpada ou não, já que era uma doença? Quem sabe ela não se suicidou porque ela queria, foi a doença que levou ao suicídio. Então vamos lá. Quando se fala em depressão,
não dá para separar claramente até que ponto é espiritual e até que ponto é físico. Geralmente são os dois. Tanto que você precisa de um tratamento espiritual e precisa também do tratamento físico. Porque a depressão, ela afeta o cérebro, a harmonia cerebral, e pode faltar elementos ali que realmente deixa a pessoa cada vez mais triste. Mas se perguntar aos próprios médicos a causa disso, eles não sabem. Porque geralmente a causa da depressão é espiritual. E aí o espírito precisa de ter força de vontade para tanto fazer o tratamento físico, mas também buscar os tratamentos espirituais. O passe, a evangelioterapia, a laboroterapia, e começar a buscar melhoria para sair desse processo. Então, veja, depende dele buscar sair desse processo. E o suicídio não é o mesmo para todos. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala de atenuantes e agravantes do suicídio. Ele conta e pergunta, inclusive citando um pai que se suicida para evitar que um filho vá na guerra, lá na época dele. E aí, os espíritos respondem que aquele suicídio teria um atenuante, porque o pai fez isso em função do filho, para ajudar o filho, mas os espíritos ainda fazem uma pergunta que é a seguinte, que esse pai deveria se questionar se a vida dele não seria mais importante para o filho do que a morte. Então, o suicídio sempre é uma coisa errada, mas também tem atenuantes e agravantes. Eu não sei se eu consegui responder, mas é realmente uma pergunta muito complexa. Boa noite. Trabalho com vendas e já aconteceu do meu cliente ficar bocejando, abrindo a boca e com sono. O que isso quer dizer? Que eu possa estar com energia densa ou pode ser espíritos negativos perto dele, tentando atrapalhar o meu trabalho? Bom, as questões orgânicas, né, de cada um podem nos levar ao bocejar. É uma necessidade, muitas vezes, de quem está cansado, né, com sono. Mas tem também as questões ligadas à influenciação, interferência a nível espiritual, certamente. Por quê? Como se dá isso? Nós nos influenciamos mente a mente, a todo momento. Vivemos mergulhados no mar de pensamentos. E, mediante a nossa, vamos dizer assim, vibração, o nível que nós nos encontramos, nós vamos nos sintonizar com aqueles irmãozinhos que estão numa condição nem sempre muito elevada, porque o equilíbrio de forças se dá tanto entre aqueles que estão mais elevados, quanto aqueles que estão menos elevados. E esse equilíbrio de forças pressupõe que se estabeleça uma conexão, uma influenciação, mente a mente. Então, se você vai atender o seu cliente e ele se encontra assim, às vezes ele não está interessado em comprar, às vezes ele está cansado, às vezes ele está com sono, às vezes ele está sob influência, sim, como todos nós estamos. Quando elevamos o nosso padrão vibracional, os nossos pensamentos a Deus, nos sintonizamos com espíritos melhores, que querem o nosso bem. Estabelece-se, então, um processo de influência positiva. Mas quando a gente deixa de ficar vigilantes, como o próprio Cristo nos ensina, né, ele fala que a gente deve estar orando e vigiando o tempo todo para elevar o nosso padrão vibracional. Mas quando a gente deixa cair por um descuido, né, pela própria correria, as condições, as vicissitudes da vida, aí a gente pode então estar estabelecendo um processo de interferência
mente a mente, mas de um espírito desencarnado, de um estágio um pouco mais inferior. Então, o que a gente tem que fazer é o contraponto mesmo. Se você percebe que ele está de uma postura mais assim, reagente, que a gente possa demonstrar a educação, demonstrar a alegria, demonstrar o carinho, que é um processo mesmo de caridade nos relacionamentos humanos, uns com os outros, porque nada melhor quando a pessoa está, por exemplo, reagindo com a gente com pouca educação. Se você é educado, aí você deixa de intensificar o processo. Quando tem duas pessoas encolerizadas, a situação fica inflamada. Mas se uma pessoa está nervosa e a outra tenta manter a calma, equilibra-se a situação. Então, na vida, como em qualquer lugar do universo, o que a gente deve buscar é o equilíbrio de forças, o equilíbrio de sentimentos. A postura nossa como espíritas cristãos é justamente essa. São nesses momentos que somos colocados à prova. Se nós estamos estudando, aprendendo e colocando em prática a postura de um verdadeiro cristão, que a gente possa relevar, perdoar e, ao mesmo tempo, continuar esse relacionamento que é tão importante para o crescimento de todos nós. Alô, boa noite. O que o Espiritismo tem a dizer sobre a forma como os jovens têm se relacionado hoje em dia? Com relacionamentos volúveis, muitas vezes descompromissados, com base só na satisfação carnal, sem nenhum afeto. O Espiritismo tem muito a dizer. É só ler Vida e Sexo, de Emmanuel, é só ler Missionários da Luz, de André Luiz, e algumas outras obras mais modernas que vão falar sobre a energia sexual, sobre a sua importância. E também ler outras obras, até as básicas mesmo, que falam da missão da paternidade e da maternidade, sobre o objetivo da vida, o que a gente está fazendo aqui. Mas não são os jovens os culpados disso, eu acho. A própria sociedade atual, e muitos vão estudar isso, vão falar que a nossa sociedade é uma sociedade líquida. Hoje eu diria, nem líquida mais, é gasosa. O trem não tem mais nada que é sólido, né? Então, antes a família era muito sólida, a educação era muito sólida, os valores eram muito firmes. E hoje em dia, parece que tudo isso se perdeu, né? Tudo pode, cada um faz o que quer, não se respeita mais as tradições, né? Pai, mãe. Então hoje está uma sociedade assim, que a liberdade se confundiu com a libertinagem. Porque a liberdade, olha que bonito, gente, isso é ética. A liberdade não é fazer conforme seu desejo, mas é fazer conforme sua vontade. Porque o desejo, ele nos torna prisioneiro. É tipo a pessoa que é viciada em álcool e fala assim, eu bebo porque eu quero. Não é verdade. Ele bebe porque ele não consegue querer não beber. Ele é escravo da bebida, ele é dependente. Então ele acha que bebe porque quer, não. Ele bebe porque ele não dá conta de parar. Então cria-se uma ilusão de liberdade, de fazer o que se quer, mas no contrário aquilo é uma prisão. Então quando você obedece cegamente os desejos,
carnais, como ela fala, ou qualquer tipo de desejo, sem que aquilo seja o melhor para você, você está abrindo mão da sua verdadeira liberdade. Porque a liberdade é fazer aquilo que é melhor para você. Se eu sei se é melhor para mim, eu vou fazer aquilo. E se eu sou livre, eu vou fazer o que é melhor para mim. Agora, se eu faço algo que não é o melhor para mim, então eu não estou sendo livre. Isso é liberdade. O resto é libertinagem. O resto é você ceder para desejo, para uma coisa temporária. Agora, aquele que é senhor de si, ele sempre vai buscar fazer o melhor que é para ele. E quando eu falo o melhor para ele, é o melhor para o espírito, porque nós somos essencialmente espírito. Se eu fizer algo que seja melhor para o corpo, em detrimento do espírito, eu estou traindo aquilo que eu sou. É o que Jesus quis ensinar quando ele falou assim, não é o que entra pela boca do homem que o corrompe, mas é o que sai dela. Porque o que entra pela boca corrompe o corpo, envenena o corpo. Mas o que envenena o espírito é o que sai dele, porque o coração dele está cheio. Então é outra coisa, e o ser humano é espírito. Então, infelizmente, nós espíritas somos resistentes a uma sociedade que é liberal demais, individual demais, materialista demais, tecnológica demais. O Espiritismo nos ensina a resistir a tudo isso com o nosso humanismo, com o nosso dever, com a nossa consciência que somos espíritos e não matéria. Então, quem falou isso aqui, eu acredito que vive uma luta de resistência a esse mundo, a esse momento do planeta Terra, que não é um momento que privilegia o espírito, que privilegia o ser, né? É um momento que privilegia o ter, é um momento que privilegia essa liberalidade, né? Essa liberalidade, isso tudo. Então, eu acho que o Espiritismo, se bem estudado, pode nos ajudar muito a resistir a esse mundo. E quem sabe, no final da nossa vida, poder falar igual Jesus, né? Porque Jesus enfrentou um mundo muito difícil também. E ele falou assim, não temais, eu venci o mundo, né? Quem sabe a gente também possa vencer pelo menos um pouquinho desse mundo que a gente encontrou. Boa noite. Dizem que os animais são para-raios. Eu não consegui, para-raios. Absorvendo a energia negativa que venha a ser direcionada para seu dono. É mito ou verdade? O que acontece com os animais quando morrem? Então, nós temos duas perguntas aqui. O que são os animais? O que são os espíritos? A gente precisaria aqui de pelo menos uma noite inteira para falar sobre esse assunto. Porque para entendermos a trajetória, porque Deus, na sua infinita sabedoria, bondade e todos os atributos, Ele nunca deixa de obrar no universo como um todo. A sua criação está em profusão. Todos os princípios materiais e princípios espirituais criados por Deus, que dão origem ao fluido cósmico universal, e a sua densificação vai dando origem ao reino mineral, em outros planetas, como no nosso, ao reino vegetal. Esse princípio inteligente, criado por Deus, vai estagiando em reinos considerados inferiores ao reino hominal. Então passa pelo vegetal, mineral, animal, e chega ao hominal, quando torna-se espírito. E os dois principais atributos
do espírito são justamente o livre-arbítrio, que é a capacidade de a gente fazer escolhas e determinar o nosso futuro, e o senso moral, entre escolher o que é o certo, o errado, o bem e o mal. Os animais ainda não, enquanto princípios inteligentes que estão estagiando nesse reino inferior, ainda não adquiriram esses atributos. Então, um animal não tem consciência de si mesmo, como o ser humano tem. Tanto é que se você se aproxima um animal do espelho, ele não se reconhece. Vocês podem observar, ele pensa que é um outro animal da mesma espécie. Então, essa questão de ser ou não para-raio, de absorver as energias que são, muitas vezes, direcionadas para o seu dono, é óbvio que eles têm percepções, agora falando das questões físicas, muito mais avançadas que as nossas. Um cachorro escuta 50 vezes mais do que um ser humano. Então, essas percepções são mais aguçadas. Então, dependendo daquele espírito que esteja se aproximando do dono, e não necessariamente tem que ser só espírito, pode ser uma pessoa encarnada que esteja direcionando pensamentos e energias menos salutares, óbvio que aquele animal pode ter essas percepções, em termos de acuracidade de visão, de audição, olfato também, o olfato é muito apurado. Então, quanto mais um espírito que se aproxime de nós, ele está numa condição precária, vai densificando o perispírito, alguns relatos até mesmo de emanação de odores, que as pessoas sensitivas, com percepções extrasensoriais, conseguem perceber. Na nossa generalidade, nós não conseguimos. Foi o que o Jomar perguntou, vocês estão vendo espírito? Vocês estão ouvindo espírito? O médium ostensivo tem essas capacidades extrasensoriais, né, de percepção. Os animais têm também, mas não necessariamente eles vão absorver e vão ser impactados com essa energia negativa. Não, isso aí não vai prejudicá-los de forma alguma, porque Deus também a todos protege. Tanto é que, se um espírito... percebamos aí, vamos entrar na questão rapidamente daqui da política. Alguns líderes, governantes brasileiros, tem pessoas ali que estão totalmente desanimadas e com raiva de alguns políticos. Se a energia mental da população que enxerga naquele governante um mau governante fosse capaz de prejudicá-lo, nós temos muitos políticos que seriam fulminados, né? Fulminados aí pela essa força mental, mas isso não acontece. Dentro das leis de Deus, um plano da matéria mais densa não pode sofrer essa influenciação de forma a esse nível, porque são densidades diferentes, são corpos diferentes, são matérias mais densas e outras menos densas, né, dos espíritos. Então, assim, eu não vejo sentido a gente falar que vai impactar um animal dessa forma. E o que acontece com os animais quando morrem? Nós sabemos, pela espiritualidade superior, que todo animal, quando ele passa pelo processo da morte, a gente tem que fazer uma distinção aqui também do ser humano, porque o desencarne do ser humano é de um ser com consciência de si mesmo, que progride, igual o Jomar comentou. Ele vai morrer, vai desencarnar e logo vai adquirir a consciência da sua nova condição. No animal, ele não tem consciência de si mesmo. Então, o que a espiritualidade superior faz? E não só, não, os espíritos superiores não, perdão, mas os espíritos incumbidos dessa tarefa, porque os espíritos superiores estão com atividades mais elevadas. Mas todo aquele espírito que recebe a responsabilidade de atuar nessa questão, de pegar os princípios inteligentes que estão deixando um corpo e automaticamente utilizar esse princípio inteligente numa outra ninhada, né, que vai nascer ali. Então, esses princípios são reaproveitados, realocados para que eles continuem o seu estágio de progresso. Tudo na natureza evolui. A lei de progresso, a lei de Deus fala que tudo está em evolução. Tudo. Então, esse princípio inteligente é recambiado para assumir um novo corpo e assim ele vai continuar a sua trajetória.
Os seres mais elevados sempre ajudando os seres que estão da retaguarda. O apoio é nesse sentido, os prepostos de Deus nos amparando para que a gente possa continuar progredindo. Nos animais não é diferente. Todos recebem um amparo para que possam continuar a sua trajetória. Roberto, dá tempo para uma rapidinha? 1 minuto e meio, vamos lá então. O que é o Espírito Santo dentro do Espiritismo? Um espírito evoluído. Né? Antigamente, antes da pesquisa de Allan Kardec, né, sobre o mundo espiritual, que descortinou o mundo espiritual para nós, você tinha 2 tipos de espírito. Quais que eram os 2 tipos? Ou o demônio ou o Espírito Santo. Tinha outro não. Ou era o trem ruim, ou era o trem muito bom. Não tinha outro tipo de espírito. Kardec é que vai estudar e descobre a multiplicidade dos níveis espirituais ou evolutivos que os espíritos têm. Então tem desde espírito muito inferior, cheio de maldade, crueldade, que talvez até possa receber a alcunha de um demônio, mas na verdade demônio não existe, segundo o Espiritismo, como um ser totalmente voltado para o mal, não existe. E até espíritos de luz, espíritos com uma bondade imensa, com um conhecimento enorme. E esses espíritos, quando se manifestavam, eles, principalmente dentro do catolicismo, né, esse termo Espírito Santo é da religião católica, eram determinados como o Espírito Santo, que virou parte da Trindade, né? Deus, ou é Jesus, ou é o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, seria uma das manifestações de Deus. Para o Espiritismo, o Espírito Santo seria um espírito bem evoluído, né? Um espírito puro, um espírito de luz, que vem trazer uma mensagem dignificante, uma mensagem instrutiva, uma mensagem de amor, de sabedoria. Seria isso aí que na religião católica, principalmente na Idade Média, em toda a história, seria denominado como Espírito Santo. Na verdade, seria um espírito que se santificou ou evoluiu e ficou nessa condição de bastante evolução. Muito obrigado, gostaríamos de agradecer a todos, principalmente os internautas, né? E por causa do tempo, o inflexível tempo, nós estamos encerrando as perguntas e as respostas da noite de hoje. Muito obrigado. Obrigado a todos.